Crescendo, minha irmã e eu éramos melhores amigas, compartilhávamos tudo e fazíamos tudo juntas. No entanto, à medida que ficamos mais velhas, as coisas começaram a mudar. Minha irmã, Jenna, tornou-se cada vez mais distante e mal-humorada, e eu comecei a me afastar dela. Ela perdeu a maioria dos amigos na escola e não fez nenhum esforço para recuperar essas amizades rompidas. Um verão, decidimos fazer uma viagem de acampamento juntas na tentativa de nos reconectar e recriar o relacionamento que tínhamos. Naquela época e agora, eu faria qualquer coisa pela minha irmã e essa foi a melhor ideia que tive para nos reaproximar. Fomos para uma parte remota da floresta onde ficaríamos sozinhas com a natureza. No início, foi ótimo. Passávamos os dias caminhando e explorando, e as noites ao redor da fogueira, contando histórias e assando marshmallows. Mas, conforme os dias passavam, comecei a notar algo estranho em Jenna. Ela se tornou obcecada em encontrar um certo local na floresta e passava horas estudando mapas e indo até a cidade para conversar com os moradores. Ela não me dizia o que estava procurando, mas eu podia sentir que era algo importante para ela, e eu só queria ser solidária. Eu estava interessada porque, o que quer que ela quisesse encontrar, provavelmente seria algo que eu também gostaria. Pelo menos, era isso que eu pensava. Achei que fosse algum tipo de folclore local, algo que sempre gostamos. Por mais que eu insistisse, Jenna não me dizia o que estava procurando e apenas me mandava cuidar da minha própria vida. Uma manhã, antes do amanhecer, ainda durante nossa viagem, acordei e não encontrei Jenna. Procurei no acampamento, mas ela não estava em lugar algum. Entrei em pânico e procurei na floresta quase no escuro, gritando seu nome. Depois de horas procurando, fiquei extremamente aliviada ao finalmente encontrá-la. Eu não podia acreditar que, depois de horas procurando, ela estava a apenas 3 metros de distância. Ela estava sentada sozinha em uma clareira, olhando para nada. Jenna, o que você está fazendo aqui? Tentei manter a voz calma. Ela olhou para mim, deu um pequeno sorriso e disse, eu encontrei, finalmente encontrei. Eu olhei para ela confusa e perguntei, o que você encontrou? Ela me olhou como uma criança no dia do aniversário e disse, o portal. Eu não entendi o que ela estava dizendo, mas podia ver que ela estava animada. Ela me levou a um local na floresta onde vi uma pequena clareira circular. No centro da clareira, havia um símbolo estranho esculpido no chão. Sentindo-me um pouco estranha com toda a situação, perguntei, o que é isso? Os olhos de Jenna se arregalaram e ela me olhou com um grande sorriso novamente e disse, é um portal. Eu olhei para ela perplexa e então ela disse, bem, não é apenas um portal, é o portal, aquele que eu estava procurando. Eu não sabia como reagir a isso. Não havia nada único ou estranho sobre o símbolo, era literalmente apenas um símbolo no chão. Jenna poderia tê-lo colocado lá por tudo o que eu sabia. Tentei convencê-la a sair, mas ela estava determinada a ficar. Ela me disse que o portal a levaria a um mundo além do nosso, um mundo onde ela poderia ser verdadeiramente feliz. Tentei argumentar com ela, mas ela não queria ouvir, e foi quando comecei a perceber que algo estava errado. Ela acabou voltando ao acampamento para comer alguns punhados de batatas fritas e depois foi dormir. Nos últimos dias da nossa viagem, Jenna passou cada vez mais tempo no portal. Ela ficava lá por horas, olhando para o símbolo, perdida em pensamentos. Tentei conversar com ela, mas ela parecia distante e desinteressada. Era como se eu nem estivesse lá. No último dia da viagem, acordei e Jenna tinha desaparecido novamente. Desta vez, eu sabia onde encontrá-la. Fui até o portal quando vi algo que me fez gelar o sangue. Jenna estava no centro do portal com os braços estendidos, os olhos fechados, quase como se estivesse rezando. De repente, ela abaixou os braços e ficou parada como uma estátua. Ela então se virou para mim, o que me surpreendeu, pois eu não sabia que ela sabia que eu estava lá, e disse, isso é sua culpa, você é a razão pela qual o portal não funciona. Ela começou a chorar descontroladamente. Não foi fácil, mas finalmente consegui colocar Jenna no carro e fizemos a longa viagem de volta para casa. Tentei conversar com ela o tempo todo, mas ela não queria falar comigo, exceto por ocasionalmente dizer eu te odeio. Quando chegamos em casa, ela foi para o quarto,
Fechou a porta e eu acho que nunca mais tive uma conversa real com ela desde então. Ela se mudou não muito tempo depois disso, e nem meus pais conseguiram fazê-la ficar. Já se passaram anos desde aquela viagem de acampamento e ainda não tenho respostas. Tentei tantas vezes entrar em contato com ela, mas ela não quer nada comigo. Não faço ideia de como ela começou a pensar assim, não sei se ela estava sob efeito de algum tipo de LSD ou alucinógeno. Eu não sei, mas pelo menos sei que ela está bem. Somos amigas no Facebook, aparentemente ela tem um noivo, mas ela não fala comigo ou com nossa família por algum motivo. Posso ao menos me sentir bem em saber que ela está bem. Voltei àquele acampamento e até ao chamado portal várias vezes e não encontrei nada. Não tenho ideia do que fez Jenna enlouquecer e por que ela não fala com nenhum de nós. Ainda tenho esperança de que um dia Jenna e eu nos reconectemos e eu tenha minha irmã de volta para sempre. Quando eu estava crescendo, meus avós sempre me pareceram um pouco estranhos. Eles não eram como muitos avós, como os que meus amigos tinham. Os avós dos meus amigos iam aos jogos de esportes e funções familiares e eram grandes pilares de orientação e amor. Meus pais tentavam fazer com que eu e meus irmãos nos aproximássemos mais dos meus avós, mas sempre parecia tão tenso e estranho. Eles moravam em uma casa grande no campo e, sempre que os visitávamos, eu não conseguia evitar sentir uma sensação de desconforto. Meu avô era um homem grande, enorme, com cerca de 2 metros de altura, uma barba espessa e uma voz rude. Ele sempre me olhava com uma expressão severa, como se não aprovasse algo em mim, e aqueles olhos pareciam gritar julgamentos. Minha avó, por outro lado, era uma mulher pequena e frágil, provavelmente com metade do tamanho do meu avô, com uma voz suave e um sorriso gentil. No entanto, de alguma forma, eu me sentia ainda mais desconfortável perto dela. Havia algo na minha avó que sempre me deixava inquieto. No começo, pensei que meu desconforto em relação a ele se devia ao comportamento severo, mas, à medida que crescia, comecei a notar algumas coisas estranhas sobre eles. Sempre que eu perguntava sobre o passado dos meus avós, eles se calavam e geralmente mudavam de assunto. Às vezes, diziam que não gostavam de falar sobre isso e encerravam a conversa abruptamente. Com minha incerteza, eu ficava ainda mais curioso. Notei que eles nunca tinham fotos pela casa, exceto por fotos dos últimos 20 anos ou mais. Sempre que perguntava ao meu pai, ele dizia que realmente não sabia e não se importava. Ele não tinha uma boa relação com eles, e provavelmente por isso queria que tivéssemos uma relação melhor com eles do que ele teve. Meu pai passou muito tempo em um internato e, quando completou 18 anos, já estava por conta própria. Um dia, minha curiosidade foi mais forte e decidi explorar a casa com mais atenção. Fui até o sótão e, enquanto explorava, encontrei um baú antigo. Dentro, havia uma pilha de fotografias antigas que me deixaram confuso e inquieto. A primeira grande pilha eram fotos antigas dos meus avós, quando eram jovens e minha avó era linda. Eu estava confuso sobre por que eles não tinham nenhuma dessas fotos penduradas. Havia várias fotos do casamento deles e muitas outras que, presumo, eram da lua de mel ou de férias. O que me deixou inquieto não foram as fotos dos meus avós, mas a outra pilha de fotos que estava no baú. As fotos mostravam pessoas desconhecidas, todas olhando diretamente para a câmera, sem expressão visível. Eram fotos antigas em preto e branco, da cintura para cima, de pessoas aleatórias. Essas pessoas não eram membros da família, e eu não reconhecia nenhuma delas. Mesmo com suas expressões estáticas, de alguma forma, eu podia sentir o medo dessas pessoas nas fotos. Havia dezenas dessas fotos, nenhuma igual à outra. Quando virei as fotos, todas estavam marcadas com uma caneta, com 2 letras que, presumo, eram as iniciais da pessoa na foto e uma seta apontando para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. Passei cerca de 1 hora olhando cada foto, tentando descobrir alguma pista sobre o que essas fotos poderiam ser. Sabia que, se passasse mais tempo no sótão, meus avós descobririam e eu não queria ver qual seria a reação deles, então joguei as fotos de volta no baú e me juntei aos meus irmãos lá embaixo. Sabia que precisava ter cuidado perto deles, mas não sabia por quê, nem com quem falar sobre isso.
Sentia-me preso em uma espécie de teia estranha de segredos e não conseguia tirar a sensação de que as pessoas nas fotos provavelmente estavam em algum tipo de perigo, mas isso poderia ser apenas minha imaginação. De qualquer forma, os anos se passaram e meus avós começaram a envelhecer e fraquejar, como muitos fazem. Tornaram-se mais reclusos, pararam de sair de casa e até pararam de nos permitir visitar. Um dia, recebi um telefonema de meus tios dizendo que meus avós foram encontrados mortos em sua casa, e a polícia determinou que as mortes foram por causas naturais. Mas eu não conseguia tirar a sensação de que havia algo mais em suas mortes. Ao limpar a casa com minha família, senti a necessidade de visitar o sótão e olhar o velho baú. As fotografias ainda estavam lá, mas desta vez havia algo novo no baú, uma carta manuscrita da minha avó, datada, que, se eu tivesse que adivinhar, parecia ser da última vez que estive lá e mexi no baú. A carta dizia: sei que foi alguém desta família que mexeu no nosso baú. Estou horrorizada e indignada que alguém tenha vasculhado nossas memórias preciosas. Além disso, são apenas fotografias. Ela assinou com amor. Percebi então que nunca tinha realmente conhecido meus avós, nem meu pai ou minha tia. Eles viveram uma espécie de vida secreta estranha, cheia de mistério e, acho, intriga, só para parecer mais especial. Mas é difícil saber se eram apenas pessoas estranhas e artísticas ou se algo muito mais sombrio estava em jogo nessas fotografias. Ainda tenho aquela carta que encontrei e a mantenho no meu baú de lembranças em casa. Mostrei as fotos para minha família e ninguém pareceu se importar muito, assumindo que eram apenas um monte de fotos aleatórias. Talvez eu esteja pensando demais nisso e você não ache a história muito assustadora, mas se você conhecesse meus avós, do jeito que agiam, a energia que transmitiam, o jeito que viviam, você também ficaria desconfiado. Geralmente, feriados são uma ótima desculpa para visitar a família e reconectar com os entes queridos. No entanto, eu nunca mais quero passar outro feriado com minha família depois de um dia de ação de graças, alguns anos atrás. Naquele dia de ação de graças, eu não tive escolha. Meus pais me fizeram sentir culpado e me obrigaram a voltar para a casa deles para o feriado, mesmo sabendo que seria um desastre. Eles sempre foram críticos e nunca me deixaram esquecer que eu não era bom o suficiente para eles. Mas aquele dia de ação de graças foi diferente. Não eram apenas meus pais que estavam loucos, era a família toda. Assim que entrei na casa, percebi que algo estava errado. Havia um silêncio estranho no ar e o cheiro de peru queimado pairava na cozinha. Minha mãe me cumprimentou na porta, mas seu rosto estava diferente, seus olhos pareciam selvagens e seu sorriso era exagerado. Parecia que ela era uma pessoa completamente diferente. Ela disse: "Olá, querido, estamos tão felizes que você está aqui", me abraçando com força. Tentei me soltar, mas seu aperto era muito forte, parecia que ela queria me sufocar. "Mãe, você está me machucando", finalmente consegui me soltar. "Desculpe, querido", ela disse, seus olhos brilhando com algo que parecia diversão. "Estou apenas tão animada por ter toda a família reunida novamente." Olhei ao redor e vi que meus irmãos estavam todos lá. Meu irmão, que sempre foi meu favorito, trouxe sua nova esposa, que parecia aterrorizada, como se tivesse entrado em uma zona de guerra. Minha irmã, que normalmente era quieta e reservada, estava andando de um lado para o outro, como um animal enjaulado. Para tentar quebrar a tensão, perguntei: "Está tudo bem?" O sorriso da minha mãe vacilou. "Claro, querido, por que não estaria?" Mas eu podia ver o medo nos olhos dos meus irmãos. Eles sabiam algo que eu não sabia. Era tão estranho. Nos sentamos para comer e foi aí que as coisas começaram a dar errado de verdade. A comida estava fria e sem gosto, mas isso era o menor dos nossos problemas. Minha mãe continuava fazendo comentários estranhos. "Como é tão bom ter todos juntos antes do fim e precisamos aproveitar este momento antes que seja tarde demais." E então ela disse algo que me arrepiou: "Vocês sabiam que os peregrinos costumavam comer seus próprios mortos?" Ela disse, seus olhos brilhando com loucura. "O quê?" Meu irmão exclamou, sua esposa parecia ainda mais horrorizada. "É verdade", minha mãe disse, balançando a cabeça.
Quando os tempos eram difíceis, eles recorriam ao canibalismo para sobreviver. Todos ficamos ali em um silêncio atordoado, tentando processar o que ela havia acabado de dizer, mas aparentemente, isso era apenas o começo. Conforme a noite avançava, minha família começou a revelar suas verdadeiras naturezas. A esposa do meu irmão era, na verdade, a terceira esposa dele, e suas duas primeiras esposas simplesmente sumiram. Foi assim que ele colocou. Minha irmã era secretamente viciada em drogas, e minha mãe havia sido diagnosticada com uma doença terminal. Mas a parte mais assustadora foi quando meu pai revelou seu plano. Ele estava estocando comida e suprimentos por anos, se preparando para o fim do mundo. Ele estava convencido de que a sociedade iria colapsar e queria que todos estivéssemos preparados. Não podemos sobreviver apenas com comida enlatada, protestei. Precisamos encontrar uma maneira de cultivar nossa própria comida, criar uma espécie de comunidade sustentável. Meu pai apenas riu. Você não entende, filho. Quando o fim chegar, será cada um por si. Não se pode confiar em mais ninguém. Olhei ao redor da mesa para minha família insana e soube que precisava sair, mas não sabia como. Minha família era muito imprevisível e, de certa forma, parecia perigosa. Eu me sentia como um animal preso, esperando algum tipo de abate, e a tensão na sala era palpável. Os olhos da minha mãe se moviam como se estivesse procurando algo, a esposa do meu irmão estava hiperventilando e minha irmã estava cutucando a própria pele, não sei o que ela estava fazendo. De repente, meu pai se levantou da mesa. Tenho algo para mostrar a vocês, ele disse, sua voz baixa e urgente. Todos o seguimos até o porão, onde ele havia montado um tipo de bunker. Estava abastecido com comida e água suficientes para durar meses, talvez até anos. Aqui estaremos seguros, meu pai disse, seus olhos brilhando. Podemos sobreviver à tempestade aqui e emergir vitoriosos quando tudo acabar. Mas eu sabia que isso não era verdade. Não havia tempestade, fim do mundo ou colapso, e certamente não havia vitória no canibalismo. Eu tinha um pressentimento horrível de que sabia para onde isso estava indo. Tomei uma decisão de fração de segundo que ainda não acredito que consegui realizar. Peguei uma lata de comida do bunker e corri para a porta. Não sabia para onde estava indo, já que meus pais moravam no meio do nada, mas sabia que não podia ficar lá. Corri pela floresta, meu coração batendo no peito, e não parei até quase desmaiar de exaustão. Quando finalmente consegui recuperar o fôlego, percebi que não fazia ideia de onde estava, mas me sentia livre da minha família louca e da escuridão que parecia ter consumido eles. Agora, admito que posso parecer um pouco insano, e talvez eu tenha tido um colapso naquele ponto, mas não sei. Eventualmente, encontrei meu caminho de volta à civilização, mas nunca mais voltei à casa da minha família. Ouvi rumores de que eles podem ter se mudado ou até mesmo falecido, mas conhecendo aquele grupo, é mais provável que tenham se voltado uns contra os outros e se consumido de alguma forma louca. Eu não sei, e não me importo. A verdade é que não sei o que aconteceu com eles e nem quero saber. Tudo o que sei é que estou feliz por ter saído quando saí. E agora, todos os dias de ação de graças, faço questão de passá-lo com as pessoas que me amam. Não tenho um bunker secreto cheio de enlatados e uma sede potencial por sangue. Eu percebo como essa história soe talvez minha opinião tendenciosa sobre minha família nuble minha percepção. Tudo o que sei é como me senti naquela noite e os olhares nos olhos dos meus pais, que nunca vou esquecer. E agora, sou grato por cada momento que estou vivo e livre, longe do horror do último jantar de ação de graças da minha família. Olá, criatura assustada. Aqui quem vos fala é a voz da sua consciência. Vamos fazer um trato. Você terá vídeos novos de terror e suspense todos os dias. Mas em troca, você terá de fazer 3 coisas. Primeiro, deixar o seu like. Segundo, se inscrever em nosso canal. E terceiro, comentar sobre o que achou dos relatos. Veja bem, se você não fizer essas 3 coisas, pode ter absoluta certeza que eu irei puxar o seu pé à noite.
Sempre que leio ou ouço histórias de horror da vida real, na maioria das vezes, elas raramente são resolvidas ou, pelo menos, permanecem amplamente sem solução e muito misteriosas. A história que vou compartilhar é um pouco mais sombria, mas, como você verá, havia uma luz no fim do túnel. Esta não é sua típica história assustadora, não há fantasmas ou monstros, nenhum perseguidor ou estranho, apenas o verdadeiro horror de um ente querido lutando. Crescendo, minha família era um pouco estranha. Meu pai tinha alguns demônios internos e minha mãe lutava contra a depressão. Mas o verdadeiro problema na minha família era meu primo Jeremy. Jeremy era um encrenqueiro desde jovem. Ele roubava de lojas, mentia para os pais e intimidava outras crianças. À medida que crescia, seu comportamento piorava. Ele começou a se envolver em brigas e abandonou a escola. Ele era apenas um ano mais novo do que eu, mas já estava fora da escola no final do segundo ano do ensino médio. Com o passar dos anos, a vida não melhorou para Jeremy. Sua relação em casa com os pais piorava a cada novo ano. Quando eu estava na faculdade, tinha meu próprio lugar e convidei Jeremy para ficar comigo por algumas semanas. Achei que seria bom para ele se afastar da vida conturbada em casa por um tempo. Mas rapidamente percebi que as coisas estavam piores do que eu pensava. Jeremy desaparecia por horas, quando voltava, sempre estava alterado ou sob a influência de algo. Ele falava sobre como ia começar algum tipo de império do crime e ficar rico. Parecia que, quanto mais velho ficava, mais encantado com o estilo de vida criminoso ele se tornava. Eu sempre tentava conversar com ele, para que ele visse o quão perigoso era seu comportamento, mas ele não me ouvia. Uma noite, acordei com o som de vidro quebrando. Inicialmente, pensei que meu apartamento estava sendo invadido. Fui investigar e encontrei Jeremy na sala, destruindo tudo à vista. Ainda consigo ver claramente a imagem do meu primo quando penso naquela noite horrível. Ele estava gritando, seus olhos estavam selvagens, e contra meu melhor julgamento, tentei acalmá-lo, mas ele só ficou mais agitado. Ele pegou um abajur, ainda conectado à parede, e o jogou em mim. Consegui desviar, mas percebi que precisava sair dali. Era como se ele nem tivesse notado minha presença quando jogou o abajur. Um olhar frio e cruel estava em seus olhos, como se ele olhasse através de mim. Qualquer que fosse o surto de raiva, não estava melhorando com minhas tentativas de falar com ele. Infelizmente, só restava uma coisa a fazer e eu sabia que seria difícil. Chamei a polícia e, felizmente, eles chegaram rapidamente. Conseguiram dominar Jeremy, mas ele resistiu. Não há nada comparável a assistir à luta física de um membro da família com a polícia quando estão a apenas alguns metros de você. Quando o levaram algemado, não pude deixar de sentir um alívio. Olhei para ele uma última vez no banco de trás do carro e o medo evoluiu para a tristeza. Ele apenas olhava fixamente para a distância, como se as luzes estivessem acesas, mas ninguém estivesse em casa. Metaforicamente, eu nem o reconhecia mais como meu primo. Sabia que Jeremy precisava de ajuda, mas também sabia que eu não poderia ser a pessoa a ajudá-lo. Depois desse incidente, não ouvi falar de Jeremy por muito tempo, mas um dia recebi uma ligação de sua mãe. Ela me contou que ele tinha sido preso por roubar uma série de casas no bairro onde crescemos e que estava enfrentando acusações de furto. Fiquei chocado. Sabia que Jeremy sempre foi um encrenqueiro e sempre falava alto, mas nunca pensei que ele recorrera a roubos de verdade. Perguntei à sua mãe o que tinha acontecido e ela me disse que Jeremy havia se envolvido com um grupo muito ruim, pior do que os que ele costumava andar. Eles o convenceram a começar a roubar coisas e rapidamente saiu do controle. Jeremy agora estava enfrentando sérios problemas legais e seu futuro parecia sombrio. Senti uma tristeza profunda e até mesmo arrependimento. Sabia que tinha que tentar ajudar Jeremy, mas falhei. Estive muito focado no seu comportamento e não prestei atenção suficiente às suas lutas. Nos meses seguintes, tentei manter contato com Jeremy. Enviei cartas e liguei para ele na prisão, mas estava claro que ele ainda estava lutando.
Eventualmente, Jeremy foi libertado e teve dificuldades para retomar sua vida. Ele tinha queimado pontes com a família e não conseguia encontrar emprego por causa de seu histórico criminal. Tentei ajudá-lo o máximo que pude, mas estava claro que ele precisava de ajuda profissional. Ele começou a fazer terapia e, lenta mas seguramente, começou a mudar sua vida. Não foi fácil, mas Jeremy eventualmente conseguiu um emprego e se mudou para seu próprio apartamento. Ele começou a assumir responsabilidade por suas ações e fez as pazes com sua família. Foi um processo lento, mas também foi um lembrete da importância de não desistir de alguém, mesmo quando parece estar além de ajuda. Jeremy tinha atingido o fundo do poço, mas encontrou uma maneira de se reerguer e, no final, emergiu mais forte. Essa história em particular não aconteceu diretamente comigo, mas aconteceu com um parente meu que morava no México. Cerca de 3 ou 4 anos atrás, eu morava nos Estados Unidos e vou começar dando um pouco de contexto sobre meu parente, a quem me referirei como Theo nesta história. Para ser bem honesto, eu não era muito próximo de Theo, só tive uma interação com ele enquanto crescia, e não foi pessoalmente. Na verdade, foi pelo MSN quando ainda era relevante. Sim, eu sou um pouco mais velho, mas acredito que eu tinha cerca de 13 anos quando Theo me enviou uma mensagem do nada com o tradicional "Olá, como você está?". No entanto, a mensagem que ele enviou naquele dia chamou minha atenção quando ele perguntou algo como a qual clique ou gangue eu pertencia. Tenho vergonha de dizer que, quando era adolescente, eu tinha amigos envolvidos em gangues e estava começando a me envolver nelas também, mas não mencionei isso para ele. Não estou mais envolvido com nenhuma gangue e estou bem longe do adolescente que eu costumava ser muito antes do desfecho dessa história acontecer, se você estiver curioso. Mas, de qualquer forma, eu estava na sala de estar quando Theo me enviou a mensagem, já que o único computador que tínhamos na época estava lá e ficava bem ao lado do corredor principal da minha casa. Minha mãe viu a mensagem e ficou furiosa por tia ter me perguntado isso, e ela me repreendeu por estar trocando mensagens com Theo em primeiro lugar. Fiquei surpreso com isso, já que a maioria das famílias mexicanas são muito orientadas para a família, e mencionei isso para ela. Foi então que aprendi pela primeira vez um pouco mais sobre o lado mais sombrio de Theo e parte de sua família. Minha mãe explicou que o pai e o tio de Theo tinham um longo histórico de envolvimento com gangues no México, com o pai de Theo sendo líder da gangue e o tio de Theo também tendo se juntado a ela. Ela mencionou que já encontramos o tio de Theo em várias ocasiões quando levamos nosso carro para ser consertado por um mecânico, já que ele trabalhava como um. O tio de Theo usava um tapa-olho, e eu mencionei isso para ela. Ela me disse que o motivo de ele usá-lo era que, quando ele morava no México, o pai de Theo estava sendo atacado por uma gangue rival, e quando o tio descobriu, ele foi imediatamente ajudar a combatê-los. Infelizmente para ele, um dos membros rivais tinha uma estrela da manhã e lançou a ponta com espinhos no rosto do tio, fazendo seu olho estourar. E agora Theo estava seguindo os mesmos passos, então minha mãe queria que eu ficasse longe dele e não me comunicasse mais com ele. A mãe de Theo morava nos Estados Unidos na época para conseguir um salário melhor e enviar dinheiro para os filhos no México, então você pode ver por que ele estava interessado em gangues. 2 anos depois, a mãe de Theo soube que ele estava fortemente envolvido com gangues e agora era oficialmente um membro da gangue do pai dele, e ela deixou os Estados Unidos para voltar ao México para pará-lo. Isso, meus amigos, foi a última coisa que ouvi deles até cerca de 3 ou 4 anos atrás, quando ouvi a primeira notícia sobre o que aconteceu com Theo. A primeira coisa que ouvi foi que Theo estava desaparecido há cerca de 1 mês e meio, e que sua família estava procurando por ele. Infelizmente, a situação escalou a ponto de os corpos dele e de seu melhor amigo serem encontrados em uma vala a cerca de 1 hora de distância da vila de onde minha família é. Ambos estavam amarrados com um buraco de bala na cabeça, tendo sido executados. Até hoje, ninguém sabe exatamente no que ele trabalhava, ou pelo menos seus parentes diretos não contaram para o resto da família. Com base no fato de que ele ia para bem longe e ficava cerca de 2 semanas sem se comunicar com ninguém, alguns de nós especulam que seu trabalho tinha algo a ver com capturar reféns e exigir dinheiro de resgate. Outros acreditam que ele estava envolvido com o Huachicol, que envolve roubar combustível de caminhões-tanque para vender gasolina a um preço mais baixo do que os postos de gasolina. Claro, o grupo de assassinos não foi pego e provavelmente nunca será.
O sistema de justiça, a força policial e qualquer outra divisão responsável por investigar mortes no México são todos corrompidos pelo poder e dinheiro, eles não se importam em investigar mais um assassinato. Não é como nos Estados Unidos, infelizmente. Agora, você deve estar pensando, o que aconteceu com a mãe então? Achei que ela tinha saído para impedi-lo de fazer coisas assim. Bem, minha família vem de uma origem pobre, então o dinheiro sempre foi escasso, e somos uma família bem grande. Quando a mãe dele deixou os Estados Unidos, ela definitivamente fez o melhor que pôde para tentar impedi-lo, mas logo viu quanto dinheiro Theo estava ganhando e dando para a família, além de dirigir carros bonitos e coisas do tipo. E, nem preciso dizer, ela deixou que ele continuasse com o que estava fazendo, contanto que estivessem vivendo bem. A maioria da família ficou devastada, e eu fiquei surpreso no início, mas como nunca o conheci muito bem, não posso dizer que fui muito afetado. Sei que estou sendo insensível sobre a situação, mas isso é o que acontece quando você se envolve com as pessoas erradas. Felizmente para mim, parei de me envolver com as pessoas erradas há muito, muito tempo. Minha madrasta Maggie sempre foi um tanto distante desde o momento em que se casou com meu pai. Eu sabia que havia algo estranho nela, ela era fria e calculista, sempre mantendo distância de mim e dos meus irmãos. Nunca entendi por que meu pai a havia escolhido, mas tentei lidar com a situação da melhor forma possível. Com o passar dos anos, meu relacionamento com Maggie foi se deteriorando. Ela se tornava cada vez mais hostil comigo, me culpando por coisas que eu não podia controlar e frequentemente me dizia coisas dolorosas, como que eu havia tirado seu filho dela e que eu não era bom o suficiente para meu pai. Sempre que mencionava isso para meu pai, ele dizia que eu era louca. Até hoje, ainda não sei o que ela queria dizer quando gritava que eu estava roubando seu filho dela. Apesar do seu comportamento, tentei ser civilizada com ela, não queria causar problemas e sabia que meu pai a amava por algum motivo. Parte de mim acha que ela podia estar com ciúmes, já que todos nós amávamos o novo marido da minha mãe, mas não sentíamos o mesmo por Maggie. Com o passar dos anos, nosso relacionamento foi se tornando instável. Fui para a faculdade depois do ensino médio e, assim que me formei, me mudei para o meu próprio lugar. Não via muito meu pai, o que era realmente ruim. Eu o amava e sabia que ele me amava, mas Maggie era um obstáculo grande o suficiente para que isso não acontecesse com frequência. Eu morava a cerca de 40 minutos deles, então não era tão perto, mas teria feito a viagem a qualquer momento se meu pai tivesse me chamado. Alguns anos depois da formatura, terminei um relacionamento de longo prazo e vivi sozinha pela primeira vez na vida. Não gosto de ficar sozinha em geral, mas é especialmente difícil depois de um rompimento. Nessa época, meu pai e Maggie se separaram, o que foi a única boa notícia na minha vida até então. Conversei com meu pai e decidimos que, quando ele voltasse da viagem de negócios, eu me mudaria de volta para a casa dele. Estava muito animada para fazer parte da vida do meu pai novamente, já que éramos basicamente estranhos naquele momento. Perguntei sobre Maggie e ele não entrou em detalhes, mas basicamente resumiu dizendo que todos nós estávamos certos sobre ela o tempo todo. Enquanto meu pai estava fora, eu empacotei tudo em 2 dias e estava pronta para me mudar quando ele voltasse. Em uma das noites, acordei no meio da noite com o som de algo batendo na janela do meu quarto. A princípio, pensei que era apenas um galho de uma árvore próxima, mas o som continuava. Saí cautelosamente da cama e olhei pela janela, mas não vi nada. Fui para a cozinha pegar um pouco de água para acalmar meus nervos, e ao voltar para o quarto, vi algo que ainda me faz tremer quando penso nisso. Apenas a memória me dá arrepios. Em pé no meio do meu quarto estava minha antiga madrasta Maggie. Ela me olhava com um olhar morto nos olhos. Eu estava paralisada de medo, sem saber o que fazer. Minha voz começou a tremer quando perguntei o que ela estava fazendo ali. Ela sorriu para mim, um sorriso que eu nunca tinha visto em todos os anos em que ela esteve com meu pai. Pude sentir um vestígio de ironia em seu rosto enquanto ela dizia para ver você, querida. Eu não sabia o que fazer, minha madrasta sempre foi distante e eu não entendia por que ela estava ali no meio da noite, invadindo minha casa. Tentei convencê-la a ir embora, mas ela insistia em ficar e, conforme a noite avançava, Maggie se tornava cada vez mais agitada.
Ela começou a falar sobre coisas que não faziam sentido, mencionando discussões estranhas de muito tempo atrás, como se eu tivesse tirado seu filho dela e que eu precisava rezar. Eu estava aterrorizada. Tentei sair do quarto, mas ela não me deixou. Meu telefone estava na cozinha e eu não sabia como sair do quarto. De repente, ela se lançou sobre mim e eu caí no chão. Ela estava agora em cima de mim e eu podia sentir seu hálito quente no meu rosto. Lutei para me libertar, mas ela era muito forte, com o olhar ameaçador nos olhos, gritou: "Eu não vou deixar você tirá-lo de mim." No momento de fraqueza, ela baixou a guarda e eu consegui me soltar e correr para fora do quarto. Tranquei a porta atrás de mim, pois não havia fechaduras do lado de fora. Peguei uma cadeira que estava no corredor e a coloquei embaixo da maçaneta para que ela ficasse presa naquele quarto. Pude ouvir seus socos na porta e seus gritos com meu nome. Eu estava aterrorizada e não sabia o que fazer. Só consegui pensar em chamar a polícia e, graças a Deus, eles chegaram em minutos. Encontraram minha madrasta ainda no meu quarto, murmurando para si mesma. Ela foi presa e levada, mas a memória aterrorizante daquela noite ainda me assombra. Depois daquela noite, eu tinha medo de ficar sozinha e, felizmente, meu pai voltou na noite seguinte, então não precisei ficar sozinha. Não conseguia dormir sem as luzes acesas e estava sempre olhando por cima do ombro, com medo de que ela voltasse para mim. Não conseguia entender por que ela fez o que fez, mas sabia que nunca poderia perdoá-la. Anos se passaram e tentei seguir em frente, mas a memória da minha madrasta invadindo minha casa no meio da noite ainda me assombra. Nunca esquecerei o medo e a impotência que senti naquela noite, e nunca esquecerei aquele olhar morto em seus olhos. Um pouco excêntrico, mas eu nunca percebi o quão loucos eles eram até que eu voltei para a casa da faculdade. Eu comecei com pequenas coisas no início, acho que ouvia barulhos estranhos vindo do porão, portas abrindo e fechando sozinhas, mas isso rapidamente escalou para algo muito mais assustador. Meu tio sempre foi um pouco esquisito, ele morava em uma casa meio caindo aos pedaços na floresta, cercada por lixo e carros velhos. Ele raramente saía de sua propriedade, quando saía, geralmente era para vagar pelas florestas próximas, murmurando para si mesmo. Sim, eu era uma daquelas pessoas que tinha um parente que literalmente vagava pela floresta como um louco. Minha família não falava muito sobre isso, mas eu sempre tive a sensação de que eles tinham medo dele, e confie em mim, eu entendo por quê. Ele parecia como um assassino de filme ambientado na natureza, com cabelo longo e selvagem, uma barba longa e desgrenhada, sem dentes, e sempre muito sujo. Uma noite, acordei com o som de passos arrastados do lado de fora da porta do meu quarto. Pensei que fosse apenas meu pai levantando para usar o banheiro, mas então ouvi um som estranho de arranhões. Parecia que alguém estava passando as unhas ao longo do batente da porta. Sentei na cama, meu coração batendo forte, e chamei meu pai, mas não houve resposta. Os arranhões continuaram, ficando mais altos e frenéticos. Tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Ouvi uma voz, um som baixo e gutural, que parecia vir do fundo da garganta de alguém. Ela dizia: "Eu vim para você." Gritei e pulei da cama, tateando para encontrar o interruptor de luz, e quando o quarto finalmente se iluminou, vi a maçaneta da porta se mexendo para cima e para baixo, como se alguém estivesse tentando entrar. Felizmente, parou depois de alguns segundos. Quando não ouvi mais nada por vários minutos, fiz a coisa mais lógica que pude naquele momento, corri para o quarto dos meus pais, balbuciando sobre a voz e os arranhões. Meu pai se levantou para verificar a casa, mas não encontrou nada fora do comum. Eu estava com muito medo para voltar a dormir, então passei o resto da noite encolhida no sofá, ouvindo os rangidos e gemidos da velha casa. No dia seguinte, meu pai me sentou e me contou a verdade sobre meu tio. Ele não era apenas excêntrico, mas, de fato, perigoso, com um histórico de problemas mentais. Ele havia estado internado em várias instituições durante a maior parte de sua vida adulta. Meu pai continuou dizendo que minha avó, mãe dele, também sofria de algum tipo de doença mental que nunca foi diagnosticada durante toda a sua vida. Eu nunca conheci meus avós desse lado da família, eles faleceram antes de eu nascer, então não tenho memórias da minha avó sendo indisciplinada ou violenta.
Os arranhões e a voz foram apenas o começo. Meu pai disse que, se não fizéssemos algo a respeito, as coisas poderiam piorar muito. Tentamos evitar falar sobre meu tio o máximo possível, mas era difícil ignorar a sensação de inquietação que pairava sobre a casa. Sempre que eu ouvia um ruído estranho ou via uma sombra pelo canto do olho, me perguntava se era ele. Uma noite, acordei com o som de vidro quebrando. Eu me arrastei pelo corredor para verificar e meu coração começou a bater forte no peito. Quando cheguei à sala de estar, vi que a janela havia sido quebrada e havia um rastro de lama indo em direção às escadas. Naquele momento, soube que meu tio devia ter entrado na casa. Acordei meus pais novamente e nos trancamos no quarto deles, mas não demorou muito para que meu tio arrombasse a porta. Ele estava com olhos selvagens, segurando uma faca em uma mão e algo mais na outra mão, mas não consegui ver o que era no meio de toda a confusão. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu a seguir, basta dizer que foi a noite mais aterrorizante da minha vida. Tivemos sorte de sair vivos, verdadeiramente sortudos. Meu tio acabou sendo capturado e levado de volta a uma instituição, mas o dano já estava feito. Ainda tenho pesadelos com ele, com os arranhões, a voz, e a maneira como ele olhou para mim com tanto ódio nos olhos. Tento me convencer de que tudo está no passado, que estou seguro agora, mas às vezes, quando estou sozinha no escuro, não consigo afastar a sensação de que ele ainda está lá fora, observando e esperando pela próxima oportunidade de atacar. Minha família e eu nunca mais falamos sobre aquela noite, mas todos sabíamos que fomos mudados para sempre por aquela experiência. Ficamos mais cautelosos e paranoicos. Cada pequeno rangido ou gemido da casa nos deixava tensos, e pulávamos a cada ruído inesperado. Por um tempo, não consegui me obrigar a sair de casa. Tinha medo de que, se o fizesse, encontraria meu tio ou alguém como ele. Não foi até que conheci meu atual marido, que me incentivou a enfrentar meus medos e buscar ajuda, que comecei a me recuperar lentamente do trauma. Mas mesmo agora, anos depois, não consigo afastar a sensação de que minha família é amaldiçoada, que há algo em nosso DNA que nos torna suscetíveis à loucura e à violência. Tento não pensar muito nisso, mas há momentos em que me pego imaginando se serei a próxima a enlouquecer. Tento me distanciar o máximo possível da minha família, mas às vezes parece que eles estão sempre lá, espreitando nas sombras. Não sei se algum dia conseguirei escapar totalmente do legado do meu parente louco, mas estou determinada a tentar. Eu cresci em uma cidade pequena com meus pais, meu irmão mais velho e minha tia que morava conosco. Minha tia era irmã da minha mãe e sempre foi um pouco estranha, nunca de uma forma ruim, apenas diferente, mais desajeitada do que qualquer outra coisa. Ela nunca se casou e não tinha filhos, então passava muito tempo com a família. Crescendo, minha tia sempre foi gentil comigo, mas havia algo inquietante nela, ela tinha um jeito estranho de me olhar, como se estivesse tentando ver algo dentro de mim. À medida que fui crescendo, comecei a notar que o comportamento da minha tia estava ficando cada vez mais errático. Ela desaparecia por horas, e quando voltava, estava coberta de arranhões e hematomas. Um dia, quando eu tinha cerca de 15 anos, minha tia desapareceu por vários dias. Lembro-me de que esse foi um período tenso em nossa casa, meus pais tinham discussões secretas sobre ela. Na época, eu realmente não pensava muito sobre isso, mas agora me pergunto por que nunca procuramos as autoridades. Minha mãe a conhecia melhor do que a maioria e eu assumi que ela simplesmente aceitava que isso fazia parte da personalidade da minha tia. Quando finalmente voltou, ela estava agindo de forma ainda mais estranha do que antes. Ela ficava olhando para o espaço por longos períodos de tempo e falava sozinha em tons sussurrados. Sempre que eu tentava falar com ela, ela não respondia por um longo tempo. Foi então que comecei a notar que coisas estavam desaparecendo de nossa casa. No início, eram apenas coisas pequenas, como canetas e livros, mas depois começou a escalar. As joias da minha mãe desapareceram e, em seguida, o laptop do meu irmão sumiu. Procuramos pela casa, mas não conseguimos encontrar nenhum vestígio dos itens desaparecidos. Eu comecei a suspeitar que minha tia era quem estava pegando as coisas, mas eu não queria acreditar nisso. Ela sempre foi gentil comigo, mesmo sendo estranha, e eu não queria pensar que ela poderia fazer algo assim.
Mas então, um dia, eu a peguei no flagra. Eu tinha chegado da escola mais cedo e vi minha tia saindo do quarto do meu irmão com o novo laptop dele nas mãos. Quando a confrontei, ela apenas me olhou com aqueles olhos estranhos e disse que estava pegando emprestado, mas eu sabia que não era verdade. Suspeitava que sabia o que estava acontecendo. Depois disso, as coisas começaram a ficar ainda mais perturbadoras. Minha tia ficava no quarto por horas, falando sozinha em uma voz baixa, quase insidiosa. Às vezes, eu podia ouvi-la rindo de maneira maníaca. Meus pais não pareciam notar que algo estava errado, eles continuamente me diziam que era apenas minha imaginação, mas eu sabia que algo estava muito, muito errado. Então, um dia, minha tia desapareceu novamente. Desta vez, ela ficou fora por mais de uma semana. Quando voltou, estava diferente. Seus olhos estavam selvagens e avermelhados, e ela estava coberta de arranhões e o que pareciam ser marcas de mordidas. Ela não nos contou onde esteve ou o que havia acontecido com ela, e essa foi a primeira vez que eu finalmente vi meus pais agindo de forma racional e ao menos tentando tomar alguma atitude. Lembro-me deles passando tempo pesquisando os comportamentos dela e até contemplando chamar a polícia, mas no final decidiram não fazê-lo. As coisas começaram a ficar realmente assustadoras. Uma noite, acordei e ouvi o que pareciam ser passos dispersos. Eu teria atribuído isso a um sonho agitado, mas notei que minha porta estava meio aberta quando abri os olhos, e eu sempre durmo com a porta fechada. É uma daquelas coisas que verifico religiosamente antes de ir para a cama. Tentei voltar a dormir, mas não consegui me livrar daquela sensação de pavor. Devia ter adormecido eventualmente, porque acabei acordando com um som de risadas. Quando abri os olhos, vi minha tia parada ao lado da minha cama com um vaso de vidro vazio. Ela estava murmurando para si mesma naquela mesma voz baixa e insidiosa, e eu podia ver que seus olhos no quarto mal iluminado estavam completamente vazios. Gritei pelos meus pais e eles vieram correndo encontrar minha tia segurando o vaso. Quando começaram a se aproximar dela, minha tia avançou em minha direção e tentou me acertar com o vaso, mas meu pai conseguiu derrubá-lo de suas mãos. Minha mãe a segurou e a colocou no canto do quarto, gritando em seu rosto enquanto a segurava. Corri para a sala com meu pai e apenas ouvi os sons quase sobrenaturais de minha tia gritando e rindo. Tivemos que chamar a polícia finalmente. Minha tia foi levada para algum tipo de hospital psiquiátrico, eu acho, e descobriu-se que ela sofria de esquizofrenia severa e estava tendo alucinações e delírios. Mas isso não tornava menos aterrorizante para mim e minha família. Esta é uma desordem séria e não é sempre como é retratado em filmes e programas de TV, é na verdade mais triste do que assustador quando penso nisso em retrospectiva. Lembro que, como adolescente, eu assumi que o problema dela era algo muito diferente. Achei que ela estava roubando coisas pela casa para sustentar suas atividades ilegais, mas não havia nenhuma evidência disso em seu sistema. Isso levanta a questão: para onde ela levava todas aquelas coisas que roubava e onde ela recebia todos aqueles hematomas e marcas em seu corpo? Mesmo agora, anos depois, ainda tenho pesadelos sobre aquela noite e apenas a experiência com minha tia. Ainda posso ver o olhar selvagem e vazio dela e ainda posso ouvi-la murmurando para si mesma naquela voz baixa e horripilante. É uma memória que nunca vou esquecer e é um lembrete de como nossas mentes podem ser frágeis. Olá, criatura assombrada. Ajude nosso canal a crescer. Por favor, comente. Diga se você já passou por alguma situação semelhante na sua vida. Algo semelhante a algum dos nossos relatos aqui de hoje. Teremos o prazer em lê-lo aqui. E por favor, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares assombrados e assustados. E também peço que deixe o seu like e se inscreva em nosso canal. Isso é muito importante. Se você não fizer isso, já sabe, vou lançar uma maldição na sua vida.